Olá! E mais uma tarde daquelas que nós vamos tirar proveito de todas as conversas significativas que teremos. Eu estou chamando aqui o Thomas Schmidt. Nós vamos falar sobre propósitos significativos. A gente vai falar sobre negócios conscientes. E você, líder, precisa se ligar, vem cá. Vamos conversar, vamos bater um papo. Eu estou chamando aqui, então, bem-vindo, Gentil Freitas. Quanto tempo eu não te vejo, menino? Que saudade de você. Ainda está em Campinas? Eu vou chamando aqui, enquanto isso, Thomas. Deixa eu ver se ele já entrou. Tá aqui. Vamos chamar o Thomas. Que saudade, Gentil. Puxa, que honra ter você aqui conosco. Um prazer imenso. E a gente precisa combinar um café um dia desse para tomar, tirar um papo, né, nós dois. Regina, bem-vinda. Vamos conversar daqui a pouco. Estou chamando aqui o Tomás. Ele está entrando. Muito bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco. Daqueles minutinhos rápidos para a gente só entrar na mesma frequência aqui. E eu estou chamando o Thomas, vamos ver se ele entra aqui. Ele disse para mim que ele já estava online, mas vamos ver, esperar mais, aguardar mais um pouquinho. Deixa eu chamar ele aqui. Bom, a gente vai falar então de negócios conscientes. Ele está relançando o guia do capitalismo consciente. O Thomas é o cofundador do capitalismo consciente aqui no Brasil. Ele trouxe esse movimento do capitalismo consciente através do conhecimento que ele teve da Whole Foods, do fundador da Whole Foods, e Raj Sisodia. Eles se uniram, escreveram um livro e aí começaram a falar sobre práticas incríveis, sobre uma nova forma de atuar no mundo. Então, o Thomas está chegando, eu vi que ele está aqui, já está entrando. Deixa eu ver se ele entra aqui comigo. Muito bem, vamos entrar com o Thomas. Vamos ver se ele entra aqui comigo. Ahá! Muito bem! Ontem nós nos encontramos, eu e Thomas, estávamos falando aquele papo que ia durar 1 hora, ficou 2, né, Thomas? Foi muito bom. Seja bem-vindo, meu querido, nesse canal maravilhoso aqui. Vou deixar você se apresentar um pouquinho. Eu já estava falando de você, eu estava falando de como você trouxe o capitalismo consciente para o Brasil, né? Que você é um fundador aqui do capitalismo consciente no Brasil, e toda a sua trajetória aí, né, de vitórias aqui trazendo essa metodologia, esse conceito que maravilhou a todos nós. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, viesse, trouxesse seus conhecimentos. Fica à vontade, Tom. Acho que uma coisa que é legal nessa história, eu estava me escutando bem? Tá, né? Tá. Tô sim. Legal. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Eu fui produtor rural, daí meu pai faleceu na fazenda, aí a gente ficou mais um tempo, vendemos a fazenda. Sou engenheiro civil, os meus primeiros 10 anos de carreira foi mundo corporativo, a cada ano eu praticamente mudava de emprego. Aí eu fiz um MBA em finanças, um MBA executivo, saí do Brasil, fui morar nos Estados Unidos, trabalhei em 20 países diferentes. Uau! Como consultor. Aí casei, minha filha nasceu, eu falei, agora vamos ficar perto da família. Voltei para o Brasil. E aí você fala, pô, já vivi o mundo corporativo, já vivi o mundo de consultoria. O que eu vou fazer? Vou empreender. E aí comecei a empreender. E uma coisa que é muito legal no empreendimento é que você vive a natureza de você servir, né? Ninguém empreende para extrair. A gente empreende porque a gente acredita que vai fazer alguma coisa melhor. Acredita que aquilo que a gente traz a porta, nosso talento, pode fazer alguma coisa melhor. E foi neste processo de empreender que eu descobri o capitalismo consciente. Né? Que eu descobri que os negócios são de natureza consciente.
eles nascem, como a gente fala, com uma razão social. Eles não nascem com uma razão financeira. Só que a gente perde essa conexão com a essência do negócio. Então, assim, foi neste momento que eu comecei a ter problema com meus sócios, e os problemas com meus sócios foram o quê? Foram abordagem humanizada ou abordagem econômica, né? E algumas eu ganhei, algumas eu perdi. E quando eu descobri essa filosofia, porque eu comecei a me dedicar ao programa, à parte internacional da empresa, eu cheguei próximo ao Whole Foods, e com o Whole Foods, o que aconteceu? A primeira coisa que eu li do John Mack foi um artigo sobre capitalismo consciente. E o que dizia o artigo? Capitalismo consciente, você tem que ter um propósito. Eu falo, nossa, a gente não tem propósito, a gente tem uma crença, né? Você tem que conhecer o seu mapa de stakeholder. Eu falo, puxa, a gente não tinha isso, a gente era linear ainda, a gente tinha a cadeia produtiva mapeada, né, de rastreamento de alimento. A gente tinha que ter uma cultura. Falar, cara, a gente não tem nem valores, mas a gente está mudando o mundo da forma que a gente atua, né? Então, aí tem que ter uma liderança. E a liderança não está muito clara o que significava. Mas, neste momento, eu me reconheci como um capitalista consciente e inconsciente. Então, foi aí que foi o momento. Nossa, é possível fazer o bem, né, se dando bem. Então, essa, para mim, foi o insight mais poderoso, que o negócio nada mais é que uma ferramenta de transformação da humanidade, da sociedade, para servir e não para extrair, né? Mas sabe que é engraçado, né? Você traz esse conceito e, puxa, eu já te conheço há alguns anos, né? E sei que você é o propósito puro em pessoa. E, na minha opinião, você é a pessoa que mais representa o capitalismo consciente, mas você sabe que eu olho para você e vejo em você uma pessoa cheia de propósito, né? Com vontade de fazer um mundo diferente. Realmente, isso é genuíno e significativo. Eu senti isso, eu vi isso. A gente só se conheceu online, mas ontem a gente se conheceu presencial e eu consegui perceber isso, né? E é engraçado, Thomas, que quando eu converso com alguns amigos, alguns executivos, você fala, mas não existe capitalismo consciente. Que negócio é esse, né? As pessoas querem ganhar dinheiro, não estão nem aí. E a gente sabe que tem uma série de pessoas que se travestem deste nome, mas que não utilizam realmente um propósito forte, como eu vi ontem em você. E aí você falou, não, Cris, olha, a gente está falando sobre negócios conscientes agora. É um outro papo, é um outro lugar, porque a gente tem que evoluir, né, Thomas? E nessa evolução de busca e tal, conta pra gente como que é essa transição de capitalismo consciente para negócios conscientes. Uma coisa que é muito difícil, a gente fala, capitalismo é um nome bacana, né? Algumas pessoas gostam, não é todo mundo que entende. Quando você fala de capitalismo, eu acho que é uma palavra que gera polarização. E hoje em dia, a gente tem polarização suficiente. E vou dar até um passo atrás. Antigamente, a gente era muito insistente no aquecimento global, né? E muita gente fala, aqui tá frio para dedéu, aqui não tá aquecendo nada, esses caras tão loucos. Então, você polarizou. Quando você fala de mudança climática, as pessoas vão falar, aqui choveu demais, choveu de menos, faz frio a mais, fez frio a menos, bateu muito sol, tem menos sol. Então as pessoas estão percebendo que o clima está mudando, né? Tem alguma coisa diferente acontecendo. Você junta. A gente não tem espaço mais para ficar dividindo, né? Enquanto a gente dividir um brasileiro contra o outro, enquanto a gente não mudar a nomenclatura, as palavras que a gente usa, a gente vai ficar continuando a dividir um país. Se a gente divide um país, quando a gente vai cuidar do planeta? Nunca. Então, ou a gente começa a mudar a nossa nomenclatura, e o grande passo, e assim, a editora Voo, que teve esse insight, de falar, a gente precisa levar essa ideia para mais pessoas. A editora que publica o nosso livro, ela falou, o que você acha? Você acha que o Raj e os outros autores estão ok com isso? Eu falei, conversamos, está tudo ok com isso. Então, o que é? Negócio consciente pode ser personalizado. Então, eu sei que você é o representante do seu negócio. Eu sou o representante do meu negócio. Então, as pessoas podem me ver como uma pessoa consciente ou uma pessoa inconsciente, ou uma pessoa extrativista ou de criação, de geração de valor. Agora, o sistema, quem representa o capitalismo? Ninguém representa o capitalismo. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o Trump, não é o Haddad, não é ninguém.
É o sistema, é a consequência da forma do nosso coletivo. Então, tirar essa palavra do jogo permite que a gente entre na sala e tenha conversas produtivas. Em vez de polarizar e ficar na porta discutindo direita e esquerda, vamos avançar, vamos criar um mundo melhor para todos. Porque eu duvido que alguém ache que a gente não tenha que ser melhor amanhã do que a gente está hoje, que a gente não precisa melhorar. E, no fundo, deixo aqui muito claro, capitalismo é excelente, o socialismo é excelente. O capitalismo é péssimo e o socialismo é péssimo. O capitalismo é excelente para produzir riqueza, falha na distribuição. O socialismo é excelente para distribuir riqueza e falha na produção. A gente vê a Venezuela distribuindo pobreza, fome e doença. Tinha muita riqueza, distribuíram tudo até acabar, ninguém mais quer produzir. Agora, o capitalismo também tem problema, os dois têm problema. Enquanto a gente não olhar e entender, temos um problema, o que fazemos, a gente não vai mudar. Eu vejo muito isso. Você começou a nossa conversa falando sobre propósito, né? E eu caminho muito dentro das organizações, Thomas, porque eu apoio empresas a buscarem olhar para esse propósito, a viver esse propósito. Você já ouviu falar sobre propósito transformacional massivo? E assim, como que a gente faz, né, e muda isso? É a mesma coisa que você falar de accountability, né? É uma cultura accountable ou é só um nicho das pessoas que são accountables, né? Então, assim, como que a gente faz para mudar essa mentalidade, visto que nós temos ainda por volta de 80% de líderes no old school? Olhando para a competitividade, olhando para a escassez e não para a abundância, para todos, olhando para o lucro apenas e foca em resultados. Como que a gente fala de propósito dentro de uma empresa? Eu falo, não, vamos criar um slogan bonitinho, né? São alguns jogos de palavras que a gente faz em 5 minutos. Não, é algo muito mais profundo do que isso. Então, uma vez eu falei rapidamente com a Luísa, do Magazine Luiza, e eu falei assim, propósito é assim, a gente vai, em 3 horas a gente vai, monta um slogan bonito e escreve que é propósito. Eu falei, não, nem os sonhos, demora muito tempo. Isso tem que ser vivido pelos executivos. Eu queria ouvir seu ponto de vista sobre isso, Thomas, e como que você trabalha com isso. Porque eu estou vendo muito, assim, eu tenho aquecido bastante o meu LinkedIn e percebo que as pessoas buscam mais hoje questões práticas. Como que eu coloco na prática? Né? Então, isso é uma coisa muito, muito bacana, né? Eu falo que o propósito, ele precisa... Todo mundo tem um grande propósito, toda empresa tem um bom propósito. O que acontece é que, às vezes, ele fica na sombra do ego. Então, o líder recebe tanta luz, tanta atenção, que faz uma sombra tão grande e o propósito fica escondido, o propósito fica na sombra. O que a gente precisa é sair dessa luz do ego e aceitar que estamos aqui para o ecossistema. A gente não está aqui só para a gente. Antigamente a gente precisava sobreviver. O que eu vou comer hoje? Hoje a gente já está muito melhor que 200 anos atrás. Antigamente a gente vivia 30 anos, a gente vivia 70, 80. No mínimo, alguma coisa aconteceu para a gente viver mais tempo, tá certo? Então, quando a gente fala de propósito, a gente entender o porquê um negócio existe. Para que a gente está produzindo alguma coisa? Eu brinco que até a Coca-Cola, quando foi inventada, foi descoberta, foi produzida pela primeira vez, era um remédio, era para fazer, para curar. Logo alguém descobriu, põe um pouquinho de gás, de bolha de gás, põe bem gelado, porque aquele gosto é horroroso, e fica falando marketing que aquilo refresca. E as pessoas acostumaram. Você dá Coca-Cola para uma criança, um bebê que não conhece aquele sabor, isso é horrível. Não é um sabor agradável. A gente se acostuma com padrões sociais e começa a aceitar uma coisa que não faz mais bem. Refrigerante não é algo que faça bem para o ser humano. Então, como é que a gente recupera isso? Toda organização tem um propósito. Se você não sabe por que você existe hoje, tenta voltar para a fundação, para o fundador, aquele cara que criou o negócio, aquele cara que trouxe aquela ideia, né? E o que era aquela ideia? O que está de trás da intenção daquele indivíduo que fundou o negócio? Depois que você descobre, fala, bom, naquela época, aquela era a intenção.
o mundo social, econômico mudou de lá, da fundação até hoje. Atualiza a sua expressão de propósito. Por isso que a gente também fala que o propósito é evolutivo, como o Frederic Laloux, em Reinventando as Organizações, o propósito é evolutivo, o propósito não é estático, ele se expressa de uma forma estática e precisa ser atualizado de acordo com a mudança socioeconômica. Então, o propósito atualizado, para que serve? Bom, vamos dizer, cheguei lá, encontrei a origem da minha organização, o porquê que a gente criou, atualizei, expressei o propósito lá, atualizei o propósito. O que eu faço com isso? Tem empresa que fazem esse trabalho todo, com muito ou pouco esforço, e cola na parede, tá aqui na parede. E fica como os valores também, né? Estilo valores. Isso, ou fica no site, numa página bacana do site. Sempre tem alguma coisa assim, fica parado. O propósito é uma ferramenta diária de trabalho. A gente tem que olhar para o propósito, a gente está numa reunião, tomamos uma decisão, vamos olhar para o propósito. Essa decisão que a gente tomou avança o nosso propósito? Se a gente for categórica com a resposta sim, perfeito, a decisão é boa. Se a decisão deixa alguma sombra de dúvida, a gente tem que voltar para o desenho e falar, ó, essa solução não adianta, não serve. Porque o dia que a gente começa a desviar do propósito, não, mas é só uma saidinha. Amanhã a gente dá 2, amanhã dá 3, amanhã, depois de amanhã, uma maior. E aí a gente acaba se desviando daquela intenção original. O propósito é uma guia para levar a gente na intenção de impacto, fazer com que o trabalho das pessoas tenha um sentido, né? Quando a gente tinha um programa de rastreamento, a gente começou com uma campanha de cada produtor que começava a trabalhar com a gente colocava uma placa na entrada dizendo: aqui trabalhamos para alimentar o mundo. Porque todo produtor produz mais alimento do que pode consumir. Então, na verdade, ele não está trabalhando para alimentar ele e a família dele, para alimentar mais pessoas. Isso dá um sentido para o trabalho, para aquele cara que carpina, aquele cara que tira o matinho, aquele cara que irriga, aquele cara que puxa equipamento, que aparentemente não faz sentido nenhum. Ah, esse trabalho não tem sentido. Cada uma dessas tarefas contribui para que essa produção que a gente gera numa propriedade rural alimente o mundo. Então, todo trabalho pode ter um sentido muito profundo. E acho que esse trabalho, assim, a gente trazer de volta esse livro, né, que é esse daqui, Guia Prático de Negócios Conscientes, que está em pré-lançamento, é exatamente, a gente tem 4 capítulos aí dentro, desde começar, como é que eu estabeleço, como é que eu busco, como é que eu expresso, como é que eu faço esse propósito fazer parte da cultura. Porque o propósito tem que fazer parte do dia a dia. Ele não pode ser uma frase, fizemos, checklist. Isso é compliance. Vai dar errado, né? Então, o que a gente quer que essa jornada, essa expressão de propósito, realmente faça parte do dia a dia. Faça com que as pessoas reconheçam que o trabalho delas faz sentido. Eu tenho um trabalho que eu gosto muito, que é uma jornada construída por propósito. E é um trabalho que eu faço sobre gestão da cultura organizacional. E eu percebo assim que tem um impacto grande. E eu sempre convido os líderes para conversar. E eu vejo assim que um propósito, se você vai criar um propósito, né? Quero até te ouvir aí pela sua experiência, que é vasta experiência, Brasil, fora do Brasil e tudo mais, né? E você tem uma contribuição riquíssima para nos dar. Eu estou vendo pessoas incríveis aqui, ó. A Sandra Souza, olha que incrível. Querida, quanto tempo, a gente fez um trabalho lindo de coaching lá no Grupo Pão de Açúcar, foi incrível, uma líder maravilhosa, uma pessoa sensível, linda, bem-vinda, querida. Muito bom ter você. Você também fez trabalhos lá, né, Isso. Thomas? Você desenvolveu? Ana Cláudia Estreva tem um projeto fantástico de documentários, tem um documentário lindo que saiu agora. Nossa, quanta gente bacana que está aqui. Só tem gente do bem aqui, né? Gente que quer fazer diferença no mundo. Que legal. E isso é muito importante. Agora, sabe uma coisa que eu digo? Para mim, e aí eu quero até, se tiver uma mistificação da minha parte, eu gostaria que você a quebrasse e me mostrasse um outro lado do universo, né? Para mim, todo propósito que a gente constrói tem que partir do indivíduo para o coletivo. Então, ele tem que olhar para ele
e perceber, por isso que eu começo todo o processo dentro das organizações, de olhar para ele e ver o que ele está fazendo ali dentro da empresa. E não é o porquê, segundo o Barrett, né? O Barrett chama para quê? Para que eu estou aqui? Porque o porquê joga lá para o passado, né? O para quê me joga para o futuro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Tem a ver essa empresa comigo, com aquilo que eu acredito, do jeito que eu quero, que eu penso? Isso faz sentido para a minha vida? Então, daí a gente consegue construir uma massa entre o indivíduo com o líder, com a liderança, para ele ver se tem conectividade, se tem coesão essa ação que ele está fazendo ali dentro daquela empresa. Como que ele quer impactar o mundo com as habilidades dele. Eu queria te ouvir um pouco sobre de como que você trabalha dentro das organizações, visto que é um especialista nisso, e eu estou aqui com o Papa, né, dos negócios conscientes aqui. A gente tem várias pessoas que falam sobre isso, Simon Sinek, entre outros, mas eu queria ouvir você, Papa, dos negócios conscientes. Eu acho que a gente aprende o tempo todo, né? Quando a gente, por exemplo, nosso programa de certificação que a gente faz para consultores, nessa formação, consultor capitalista consciente, eu faço questão de entrevistar todo mundo, porque com todo mundo eu aprendo alguma coisa. Às vezes a pessoa fala, não é agora, mas a gente aprende quando a gente troca. E acho que essa troca, quando a gente compartilha conhecimento, a gente se escuta e a gente escuta de novo o que a gente está falando. E a gente tem insights, a gente faz novas conexões cerebrais, os neurônios começam a gerar sinapses, e isso faz com que o conhecimento cresça, né? Quando a gente guarda o conhecimento, ele para. Quando a gente compartilha o crescimento, ele cresce, ele se expande, e a gente aprende no ato de compartilhar. Então, quando você fala assim, como é que a gente faz isso? Cada vez que a gente faz um projeto, a gente faz mais coisa, porque a gente aprende alguma coisa num projeto, numa aplicação, e o conteúdo continuamente, ele continua crescendo. Eu brinco que até o Golden Circle, eu falo assim, o Golden Circle não tem 3 círculos, tem um 4º círculo que ninguém lembra. Que você fala o porquê, o como e o quê. E nenhum desses 3 círculos pode ter algum número. O número vai no mais um círculo, que é a ambição. É o que eu quero alcançar e quando eu quero alcançar. Na ambição eu tenho o propósito, missão, visão e a minha ambição. Porque eu preciso, não é uma ONG que a gente só vive de propósito. A gente tem que ter um número, a gente tem que ter uma meta, a gente tem que ter alguma coisa. É o equilíbrio entre o ego e o eco. Eu não consigo atender o mundo se eu não sou sustentável, se o meu negócio não fica de pé, né? Então, cada vez que a gente aplica alguma coisa, a gente percebe, nossa, aprendemos isso. O próprio cliente, o próprio participante ajuda. E esse processo de achar o propósito da organização realmente tem que vir do interior, tem que vir dos líderes, tem que vir de cada um. Porque, às vezes, a empresa tem um grande propósito ambiental, mas é um lindo propósito, mas o meu propósito pessoal é social. Então, são direções não opostas, diferentes. Então, a minha conexão com o propósito da organização, às vezes, diminui, porque a minha intenção é muito mais forte em outra direção de propósito. Então, entender o para que a gente está aqui é fundamental para a gente alinhar com a organização ou alinhar com outra carreira, com outro lugar para estar. Porque senão a gente não tem, como é que chama? Não tem o potencial do nosso talento disponível para aquela expressão de propósito. Fala, é muito legal, mas, né? É muito legal, mas sempre tem o mais. E quando os 2 propósitos estão alinhados, do indivíduo e da organização, a gente tem muito mais força nesse caminho. Então, assim, o exercício de encontrar o propósito pessoal parte de quê? Quais são os meus talentos, né? O que eu sou bom? Qual é a natureza? Qual é a minha natureza, meus comportamentos naturais? Né? O que o mundo me pagaria para entender, reconhecer? O que o mundo precisa? Qual é a inteligência sistêmica, né? E o mundo pode ser o mundo planeta, que nem o Waze resolveu um problema para todo o mundo, ou para o mundo, minha família, minha comunidade, minha cidade, né? O mundo varia de tamanho para cada um. Não precisa ser sempre o planeta inteiro, o mundo inteiro. É o mundo que a gente quer se relacionar. E, por fim, o terceiro elemento desse propósito pessoal é falar o que faz você acordar cedo antes de tocar o despertador? O que faz
hoje é isso que eu vou fazer, já tô pronto, né? Porque essa energia associada ao propósito. Quando você combina esses 4 elementos, nada mais que Ikigai, você entende o para que você está aqui. Quando você entende qual é a sua contribuição, qual é a sua natureza em relação ao comportamento, o que você pode contribuir para esse mundo ao seu redor e o que faz você acordar mais cedo. E esse é um processo que precisa de interação. Não tem uma solução. Fiz, resolvi, tenho, está escrito. O propósito é evolutivo. Eu acho que o maior ato de coragem é você escrever a sua expressão de propósito. Porque feito é melhor que perfeito. E quando você escreve, você começa a viver e analisar. Falar, aqui escapou, aqui não escapou, aqui está perto, aqui não está perto. Então, o que isso permite? Isso permite que a gente possa entender e afinar e ajustar e atualizar o nosso propósito pessoal. E o mesmo a gente faz na empresa, né? Eu acho que os líderes que têm a coragem de publicar e trabalhar com um propósito expresso e impresso tem que ser reconhecido, porque você vai levar a mão à palmatória. Porque vai ter gente que vai levantar a mão e falar, aqui você não faz, ali você não está fazendo, aqui você... Então você se expõe, dá um telhado de vidro. E quando a gente escreve o nosso propósito, o que acontece? A gente começa a se questionar, mas por que eu estou fazendo isso? Não, mas isso eu quero fazer. Então meu propósito está do lado errado, eu preciso ajustar. E aí a gente, vivendo o propósito, a gente vai atualizando, vai melhorando a nossa expressão. Até o dia que a gente tem clareza do que está acontecendo, né? Do para que a gente veio para esse mundo. Você sabe que as novas gerações, né, estão chegando aí. Eu e você somos da geração X. Claro. Tem muitos CEOs que estão com a nossa idade, só que tem pessoas com 35, que é, por exemplo, eu tenho um cliente que nós vamos fazer um workshop semana que vem, que ele fala assim, Cris, a gente precisa se conhecer, precisa ter o autoconhecimento para ir em frente, para olhar, para inclusive tocar as questões mais qualitativas, né, e focadas em resultados dentro da empresa. Essa é a nova geração que pensa em sustentabilidade, que pensa em autoconhecimento, que pensa em transformar algo que não está fluindo, uma energia que está ali parada, né? E precisa ser direcionada. Como que a gente faz essa junção de uma nova forma? Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um amigo, ele é carioca, ele falou, Cris, outro dia, ele é da nossa geração, eu estava jogando uma pelada na praia, e a gente começou a xingar, não sei o que, um rapaz de 22 anos falou assim, eu não vou jogar mais. Aí eu falei assim, por que ele falou isso? Ele falou, porque começaram a xingar, ele falou, não, em jogo, que tem grito, que xinga, não sei o que, estou sentindo desrespeitado. Eu não vou ficar mais no jogo. Então, tá vendo como as coisas estão mudando? Não dá mais para estar naquele lance de eu mando, você obedece, esse é o caminho que eu quero seguir, você vai ter que chegar nisso. Então, a gente está falando de pessoas, uma nova geração, que está escolhendo onde quer ficar, como quer ficar e o que é importante para ela ficar. E o propósito é o primeiro deles, né? Então, esse propósito é forte nessa nova geração. Como que a gente junta as duas? Né? Eu comecei falando aqui no nosso bate-papo que ainda 80% dos líderes são extremamente hierarquizados, principalmente nas empresas nacionais. Como que você vê isso quando a gente fala de propósito? Porque eu vi, por exemplo, dentro de uma empresa há pouco, faz uns 2 anos mais ou menos, que me chamaram para escrever em 2 horas o propósito da empresa. Eu escrever, né? Eu falei, opa, mas não dá, a gente pode começar, mas depois vai ter que continuar. Você é muito profunda. Não, nós estamos falando de propósito, a razão de ser de uma empresa, né? E aí tinha as 2 gerações, a geração mais velha, o RH querendo escrever um propósito, para ter o propósito, mas vira uma salada. Como que você vê isso? Eu acho que a gente está passando por um momento de grande transformação, né? E tem uma coisa que é muito importante, é como é que a gente comunica, como é que a gente conversa.
E tem muita gente com ansiedade, eu preciso ter isso. Isso. Né? A pergunta é, por que você precisa ter isso? Ah, porque Que todo mundo tem um propósito, né? Todo mundo tem, então eu também tenho que falar que eu tenho. O meu cliente está perguntando qual é o meu propósito. O comprador, o vendedor, o consumidor, mas por quê? Né? E eu acho que a gente volta para aquilo. Todo mundo tem um propósito. A gente precisa apagar algumas luzes do ego para abrir espaço para o ego. A gente precisa voltar à origem. Por que a gente começou essas coisas? Para efetivamente fazer sentido o que a gente está oferecendo para o mundo. Né? A gente fala do jovem. Ah, o jovem quer saber por que está fazendo, por que está fazendo. Mas é interessante, o jovem quer, mas o sistema de educação é do século passado. Né? O jovem quer uma coisa diferente, mas o que é oferecido no mundo ainda é apelada com xingamento, com gritaria, com falar, cara, isso aqui não é mais para mim. Então, a gente não está conseguindo colocar as cartas certas para fazer um jogo bem feito. Né? Que é isso? Tem umas cartas do jogo do século passado e tem umas cartas do jogo desse século. E elas não estão casando. Não está dando jogo. Né? A gente está com duas equipes de defesa ou duas equipes de ataque e não tem como jogar um jogo desse quando está incompleto o time. Eu sempre acho que quando a empresa quer um propósito rápido, a pergunta que a gente vem, fala, quem criou a empresa? Ah, foi fulano. Por que ele criou essa empresa? Ah, para alimentar... esse é um exercício que eu fiz com uma pessoa do interior de Minas Gerais que me chamou, falou, mas eu quero um propósito. Todo mundo fala de propósito, a gente tem que ter um propósito. Eu falei, é mesmo? Virou moda. Aí a gente ficou conversando. Aí eu perguntei, mas quando é que você começou a empresa? Ah, 30 anos atrás. 30 anos, é. Como é que você começou ela? Então, a gente morava numa cidade que não tinha mercado, não tinha nada, e eu trabalhava na outra cidade. Então, eu ganhava salário lá, comprava comida lá e estocava em casa. E a minha esposa abriu a garagem e botou as comidas que a gente tinha sobrando para vender. Ela começou a fazer uma tenda, um mercadinho. Então, a gente começou isso, porque às vezes eu não ganhava dinheiro, para cuidar da família. Porque se a gente não vendesse aquela comida, a gente podia consumir aquela comida. Era um jeito de cuidar. Claro, não é a comida perecível, é uma comida enlatada, comida seca, né? Coisas mais fáceis de comercializar e armazenar. E aí eu falei, que legal, né? Essa história é por isso que a gente começou. Aí foi crescendo. Aí no dia seguinte, antes de ir para o escritório, eu fui no mercado. Entrei no supermercado e tinha um rapaz repondo. A gente vê que o repositor não era da empresa do produto, era próprio, porque ele estava uniformizado com a roupa. Eu falei, por favor, posso te incomodar? Claro que sim. Ele levantou na hora e falou, então, eu estou procurando isso. Ele falou, não se preocupe, eu te levo lá. Me levou até a gôndola onde tinha o produto. Aí chegou na gôndola, eu peguei e comecei a olhar. Ele falou, olha, se você está pensando em fazer isso, se você comprar este outro produto, lá no outro lado, tem uma promoção que você compra os dois e sai mais barato para você. Eu falei, nossa, que legal, muito obrigado, tal. E falar, então tá bom. Aí eu botei de volta e peguei minha água. Aí, para comprar alguma coisa. Aí eu tô na fila, pergunto para uma senhora que está na fila. Fala, olha, faz tempo que a senhora vem aqui sempre, desde que abriu, e gosta daqui? Tem tudo que você precisa? Ela parou e falou, não tem. Mas tem solução para tudo. Olha só a resposta. Nem sempre você tem tudo, mas você tem a solução para tudo. Aí a mulher passou, pagou, e aí eu cheguei no caixa, cheguei para a moça do caixa com a água e falei, é bom trabalhar aqui? Ela falou, é ótimo. E o chefe passa aqui? Toda semana ele passa aqui. Aí eu falei, o chefe, seu Antônio. Claro, não tem outro chefe, né? Aí ela falou, aí paguei, fui embora. Aí eu voltei, a gente começou a conversar com a diretoria e a gente começa a escutar como as relações acontecem. E aí você percebe que a atenção, o cuidar continua muito presente, sem estar escrito. E a gente começa a fazer post-it e tal, e aí sai uma palavra, cuidar. Aí eu contei a história do mercado de manhã, e eu falei para os líderes na sala, eu falei, sabe que a família cresceu? Eu falei, como assim? E eu não falei com o fornecedor, né? Vocês
continuam tratando tudo como se fosse aquele mercado na garagem. Você cuida do produto, cuida das pessoas, cuida do cliente, está cuidando de tudo. A família só cresceu. Então, o propósito de vocês continua igual desde o começo. Vocês criaram um mercado para que as pessoas sejam cuidadas. Às vezes vocês não têm tudo, mas vocês têm uma solução. Ah, eu quero fazer um jantar bacana, não tem isso. Espera aí, jantar bacana, deixa comigo, né? Então, vocês estão sempre prontos para cuidar daqueles que vêm trabalhar com vocês. E a partir daí a gente desenvolveu o propósito. Foi muito bonito porque foram todos eles reconhecendo a primeira geração, o dono, o fundador, o seu Antônio, e a segunda geração e os outros executivos. Como eles reconheceram que aquilo era uma família e a gente estava cuidando de todo mundo, né? Então é muito bonito isso, quando você tem a oportunidade de permitir que isso nasça. Então, o cara está com pressa, começa a fazer pergunta, mas quando é que nasceu esse negócio? Por que nasceu esse negócio? Por que vocês estão fazendo isso? Né? Começa a fazer as perguntas de entender a razão de ser. E acho que a quantidade de histórias que a gente tem dessa situação, né, depois até mais para frente conto, tem um engenheiro que falou para mim, eu não, comecei meu negócio porque eu vi uma oportunidade econômica. Né? Mas aí vamos deixar essa para frente. Sabe que tem aqui na página 21 deste livro que você me deu ontem, inclusive, o que você fala sobre o que é propósito evolutivo, né? E conta pra gente, porque assim, não é simplesmente você vai lá, escreve um propósito e ele fica na parede paradinho. Como que é esse propósito evolutivo? Do que depende isso? Normalmente a gente fala o seguinte, quando é que é o momento, a hora de dar uma revisada, dar uma olhada, o que aconteceu, né? Quais são os fatos que podem afetar a forma que a gente opera? Hoje, acho que a grande transformação que está no ar hoje é esse tal de ChatGPT, né? Que tem a capacidade de produzir um conteúdo melhor, passando na prova da OAB, passando nos processos seletivos das universidades americanas. A gente está descobrindo uma máquina, uma inteligência artificial que tem a capacidade de articular de uma forma que o ser humano acha que aquilo é bacana, está bom, alguém articulou de uma forma bacana. Esse é o momento que começa a mudar a sociedade. É um momento que muita gente vai ter que pensar como isso afeta o meu negócio. Essa mudança social, essa mudança tecnológica vai me afetar como? Eu preciso pensar como é que eu me apresento para o mundo em função disso? As universidades, as escolas, as avaliações, elas vão ter que mudar. Você não pode fazer mais sozinho, você não pode apresentar uma redação, você tem que fazer na hora, sem tecnologia, para saber se a expressão é sua ou não. Então tem muita coisa que vai ter que ajustar e outras coisas que já estão bem, porque sempre foram presenciais e não vai acontecer nada. Então, a necessidade de revisar ou atualizar o propósito está sempre associada a uma mudança significativa do seu entorno, né? De repente, a gente passa por uma crise muito forte. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel diante da situação que está acontecendo? Porque se a gente não prestar atenção nisso, a gente se descola da realidade e a nossa intenção perde o sentido de ser. Então, essa é a importância. Por isso que o propósito evolutivo ele tem que estar atualizado para a situação socioeconômica do momento que a gente vive. Então, a cada 3, 5 anos, ou a cada vez que surge uma coisa muito disruptiva, a gente tem que parar e falar, opa, vamos dar uma olhada. Né? Porque a inteligência artificial vem já há alguns anos. Agora ela saiu 2015, eu acho, né? Isso. Chegou em 2015. E agora que ela saiu numa aplicação muito poderosa e muito transformacional. Então, agora, opa, vamos levantar, olhar, ficar atento, como é que a gente encara isso da nossa perspectiva de negócio, né? Então, inclusive, este livro é um livro muito interessante porque, primeiro, ele foi feito colaborativamente entre 3 fundadores do Capitalismo Consciente, Brasil, Austrália, Nova Zelândia e São Francisco, né? E a gente fez isso de graça. Para quê? Para a gente saber como usar o guia prático de negócios conscientes. Então, se alguém quiser esse guia depois, entra na página cbactivator.com e você pede o guia. Vem em PDF. Se quiser impresso, a editora Volt vende um.
Mas tem uma pergunta, uma bem simples aqui, né? O que é o propósito evolutivo da sua organização? Aí você tem 3 respostas. Você escolhe uma resposta e ela vai te levar para 3 ações. O que eu posso fazer? 3 coisas que eu posso fazer de acordo com a resposta que eu dei. E se você quiser, tem umas dicas, e se quiser mais conteúdo, aí tem o livro, Guia Prático de Propósito Evolutivo, né? Para você realmente fazer uma implementação mais profunda. Mas o nosso convite para isso, esses 3 fundadores, o Steve, eu e a Amy, nosso propósito era que todo mundo tivesse acesso a um primeiro passo para começar a pensar nessa filosofia, nesse jeito. Como é que a gente ativa esse espírito de um negócio consciente dentro da nossa organização? Obrigado por levantar isso aqui. Isso aqui é um brinde, é uma doação, não é brinde, é uma doação nossa para os empreendedores, os empresários que estão querendo fazer uma transformação no seu negócio, atualizar o seu negócio. Você sabe que eu tenho idade, né? E a idade tem experiência. Então, assim, lá muito atrás, eu trabalhava em DO, desenvolvimento organizacional, numa multinacional, e a gente estava implantando a qualidade, lembra da qualidade total, não sei o quê, que até hoje ainda está vinculada em várias organizações, tal, os processos, tal. E aí eu me lembro muito bem que, assim, se nós temos os valores e os fornecedores, alguns fornecedores não têm os mesmos valores, por exemplo, eu tenho que cuidar da sustentabilidade, eu tenho que cuidar da qualidade da água, mas o fornecedor não vê isso, então ele não pode ser mais nosso fornecedor, né? E aqui você tem uma pergunta, né? O que é a integração dos stakeholders, partes afetadas? Isso tem mais alguma coisa a ver, assim, com o que eu acabei de dizer? Tudo, absolutamente tudo, né? Porque eu sou um pouquinho do século passado também, e a gente tinha toda aquela filosofia de qualidade. A sua empresa certifica na ISO 9001, mas se a qualidade do seu fornecedor não é consistente, você não consegue entregar consistência de qualidade. Então, você convida os seus fornecedores a se certificarem. O processo de transformação de um negócio consciente, primeiro você se transforma, aí você tem que convidar os seus fornecedores, né? E ensinar os seus clientes. E aí você começa a perceber, qualquer que seja o seu negócio é educação. Se você não ensina o seu cliente a consumir o seu produto, ele vai falar mal de você. Se o seu colaborador não entende por que você faz o que faz, ele não vai se engajar. Se o fornecedor não entende o que você produz ou para que você está produzindo, ele não tem como aportar valor nesse seu caminho. Então, o tempo todo, a gente tem que ensinar o consumidor, ensinar o colaborador, ensinar o fornecedor, ensinar a comunidade do entorno, ensinar os acionistas qual é a nossa intenção. Ensinar o acionista é a coisa mais difícil. O Paul Polman, quando assumiu a presidência da Unilever, ele virou para o acionista e falou: turma, as coisas não vão mudar em 3 meses, as coisas vão mudar em 3 anos. Então, eu não vou mais responder pergunta todo trimestre. Daqui a 1 ano a gente conversa de novo. Então, ele começou a ensinar o investidor que as coisas não mudam em 3 meses. Elas precisam de ciclos mais longos. E o que ele estava propondo são ciclos de grande transformação. Claro, de imediato a situação caiu 20%. Mas no período da gestão do Paul Polman, as ações subiram mais de 100%. Isso é reflexo do quê? De você trabalhar o curto e o longo prazo ao mesmo tempo. É trabalhar o ego e o eco ao mesmo tempo. Você não pode abandonar um em relação ao outro, né? Então, isso é ecossistema. Eu estava justo agora conversando com uma pessoa de Belém, que eu fiz muito trabalho em Belém, no século passado, e a gente estava conversando. Os negócios têm que aprender da floresta. A floresta é um ecossistema. E nós não somos meras transações conectadas ou conectadas pela movimentação do valor econômico, do dinheiro. Nós somos um ecossistema. Nós influenciamos vizinhos na nossa instalação. Nós influenciamos o ambiente ao nosso redor. A gente influencia as famílias dos nossos colaboradores. Então, se a gente entende isso,
a gente entende o porquê que a gente existe, para que o nosso propósito, essa clareza, a gente tem condições de criar, ou fornecer ou favorecer essa formação, essa criação de um bem-estar mais avançado. Não só criar valor financeiro para o acionista, mas criar valor para todos os stakeholders. E cada stakeholder quer perceber um valor diferente. E não pensa que o valor que o stakeholder, o colaborador, o fornecedor quer perceber é só dinheiro. Eu quero mais dinheiro, né? Porque cada um entra para participar do jogo com um valor. E cada um quer criar trocas de valores não só financeiras por tempo, né? O colaborador, quando vem, antigamente, ele vinha trocar tempo por uma quantidade de dinheiro. Depois, o colaborador começou a falar, ó, eu prefiro aplicar para esta empresa, porque aqui tem oportunidade de... eu quero aprender, e aqui eles têm treinamento para essa empresa. A empresa também fala, eu quero um talento, eu quero escolher a pessoa que vem trabalhar aqui, e a pessoa que aporta o talento, ela fala, mas eu quero ter oportunidade de crescimento, eu vou trazer um talento. Olha quanta coisa já aconteceu. Já estamos no terceiro nível de relacionamento. De valores, 2 níveis não financeiros, né? E aí a gente pode continuar crescendo para mais valores não financeiros, né? Isso que é a beleza desse sistema, que o capitalismo não significa só trocar dinheiro. Capitalismo significa que você está trocando vários valores e sociais, ambientais, de conhecimento, tecnológico, várias coisas que podem gerar maior bem-estar para os participantes, para quem está nesse processo, né? Algo que você comenta aqui também no livro, que vocês trazem, é a liderança servidora. Eu tenho ouvido muito falar de liderança regenerativa. Uhum. Porque muitas empresas e nossa ação humana no planeta está acabando, né? Por isso que estamos falando tanto de ESG, estamos falando de outras formas. Tem muita empresa que está só como perfumaria, como marketing, tem outras que estão levando a sério, tem outras que levam o propósito a sério, né? Liderança servidora e liderança regenerativa, liderança servidora ou... Como que você vê? Eu estou começando a me aproximar mais do Simon Sinek na questão da liderança. A gente fala de liderança de servir desde o século passado, a gente fala de liderança consciente, toda liderança consciente. Toda liderança tem a consciência de como ela age, comando e controle, ou facilitação e escuta, né? Cada um tem um jeito. Quando a gente fala de liderança regenerativa, às vezes a gente está falando de um segmento, a gente precisa regenerar o planeta. E acho que isso é uma abordagem sistêmica, né? Eu vou voltar para a liderança, eu vou dar o exemplo da Guayaqui. A Guayaqui começou a produzir mate, erva mate, reflorestando áreas desmatadas. Depois eles perceberam que eles também podiam produzir erva mate para ajudar na preservação de algumas áreas. E, por fim, eles descobriram que a erva mate poderia ser o meio para regenerar áreas naturais. Então, essa é a evolução natural, essa é uma forma de aplicar. E você pode dizer que, bom, essa é uma liderança regenerativa, que eu estou levando essa minha aplicação, a forma que eu atuo no mercado, né? Regenerativo porque eu estou recuperando o emocional das pessoas. Regenerativo porque eu estou recuperando a ética nos negócios, na forma de vender. Não vender a qualquer preço, né? Vender que nem Black Friday. Eu faço as pessoas comprarem o que elas nem precisam porque o desconto é grande. Então, você pode estar regenerando. Outro jeito de ver, que eu gosto muito, é o que o Simon Sinek fala, né? A liderança de cuidar, né? Quando, assim, no livro dele, Os Líderes Comem por Último, dizem que no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, os líderes, eles alimentam as tropas para que elas possam fazer um bom trabalho. Então, qual que é essa ideia? Essa ideia do líder cuidar das equipes faz com que as equipes cuidem do seu negócio, do cliente, do fornecedor, do meio ambiente. Você cria uma mudança. E essa é uma coisa que eu senti muito forte quando eu comecei a entender capitalismo consciente. Eu teve um caso de discussão na minha empresa, no passado,
que a gente tinha vagas de estacionamento à vontade. Aí o dono do prédio falou, olha, quantas vagas vocês querem que a gente vai abrir um outro espaço para alugar e vai vir mais gente com carro. Aí eu perguntei, quantos funcionários a gente tem? 80. Fala que a gente quer 120 vagas. Os meus sócios, você tá louco. Para quê? A gente vai crescer. 80% dos nossos colaboradores são estagiários que estão no primeiro emprego, ganhando um salário e comprando carro em 60 parcelas. Esse indivíduo, que tem um único ativo dele, é o carro, vai estacionar lá na rua longe. Ele está aqui programando, pensando no quê? Pensando no programa para sair bem feito, na estrutura, no código, ou ele está preocupado, falando, eu tenho que sair correndo às 5 horas para buscar meu carro, porque vai ficar escuro e vai ficar exposto o meu maior patrimônio, que ainda tem uma dívida de 5 anos. Esse é o cuidar. A hora que eu cuido da pessoa que faz o trabalho, ela se dedica 100%. A hora que essa pessoa sente que a família dela também está cuidada, ela se dedica ainda mais, ela está presente, ela não tem motivo para a cabeça dela ir para outro lugar. E algumas pessoas falam, mas você pode cuidar demais. Não existe cuidar demais. Quando você cuida demais, você está mimando. Quando você cuida de menos, você está falhando. Cuidar, e isso saiu numa entrevista de um livro nosso, o livro Todos Somos Líderes, este livro aqui, que é um caso colombiano. Um estudante, um estagiário, falou que ele morria de medo de trabalhar porque os pais voltavam do trabalho frustrados, entediados, com raiva, nervosos. E ele falou, um dia eu vou passar por isso, que horror, né? Tá tão bacana na faculdade. E ele foi trabalhar nessa empresa que a gente fez o livro, Equion. E vai sair em português o livro também. E ele falou o seguinte para mim na entrevista, Equion é como uma mãe. Ela é exigente, mas cuida. Essa é a grande diferença, a gente conseguir equilibrar esses valores. Ser cuidadoso sem perder a exigência. Olha que legal, olha o equilíbrio, olha o ego e o eco, olha a polaridade, a gente equilibrar os dois lados. Né? Não adianta você sair correndo, botar a máscara em todo mundo e morrer no meio do caminho. Você põe a máscara em você e depois você ajuda alguém. Então, este processo de desenvolvimento de consciência me levou a utilizar com mais frequência liderança de cuidar, que é uma expressão mais simples, alcance de mais pessoas. Todo mundo entende como a mãe dele tentou cuidar, ou a tia, ou a avó. E regenerativo é uma articulação bastante robusta, forte, bacana, mas complexa. E a gente a gente não está num mundo onde todo mundo entende regeneração. A gente está num mundo onde quase todo mundo entende cuidar. Espetacular. Entender uma coisa, agora praticar é outra bem diferente. Olha só, que eu ficaria conversando aqui mais umas 5, 6 horas com você. Só que o nosso tempo está acabando, está sendo esgotado. E aí eu quero te convidar para deixar aqui algumas dicas rápidas, né? Nós temos alguns segundos só. E primeiro eu quero te agradecer, vou deixar você falando até o final. É sempre um grande prazer te encontrar, porque é uma pessoa que eu admiro bastante. Muito obrigada e com certeza essa gravação vai para o meu canal do YouTube, vai para o LinkedIn, vai para as minhas redes sociais que eu vou compartilhar. Então, a palavra está com você. Muito obrigada desde já. Conta aí para a gente como que você acha que os líderes podem ajudar mais esse planeta. Eu acho o seguinte, a gente tem que convidar quem escutou isso depois, antes, né? Eu fiquei com uma dúvida, fiquei com uma pergunta. Bate lá, entra no LinkedIn e chama a gente. Se conecta, pede para conectar e manda a pergunta. Vê um post nosso, manda a pergunta. Porque o que a gente quer é continuar, essa conversa não acaba aqui. Essa conversa começa aqui, né? Então, o convite para todo mundo, para quem é líder, a gente precisa começar essas novas conversas, né? Então, esse é o nosso desafio. Vamos começar novas conversas? Vamos. A partir do quê? A partir de clareza de propósito. Tá aí, vai sair o novo guia
prático de negócios conscientes, propósito evolutivo. Está em pré-venda na Editora Voo. Tem este guia que é gratuito, online, e-book, que é Ativador de Negócios Conscientes. Usa esse espaço, procura, encontra, faça perguntas. Não deixa a pergunta parada. Vai lá e posta pergunta. Vai estar no YouTube, posta uma pergunta. A gente vai lá olhar de vez em quando, vamos responder. De repente tem um monte de pergunta e a gente faz outro bate-papo com as perguntas da nossa curiosidade. Eu sou curioso e adoro pergunta. Eu digo o seguinte, sempre que eu faço uma palestra, um bate-papo para executivos ou para universitários, as perguntas alimentam a minha própria curiosidade. E eu aprendo quando eu converso, quando eu expresso essas ideias de uma forma nova, de uma nova forma. Então, é sempre um prazer estar aqui. A gente aprende quando a gente está ensinando. Melhor jeito de aprender é ensinar. Eu também acho, concordo. Escuta, só para a gente fechar aqui, aonde vai ser o lançamento do livro? Como que vai ser distribuído esse livro? Como que a gente pode ter acesso? O livro está agora em pré-venda. A gente está tentando achar... eu vou conversar... Esse livro foi lançado na Unibis e a gente está tentando relançar ele agora na Unibis de novo. Né? A Unibis Cultural, aqui em São Paulo. Tem uma hora marcada lá com eles. Se sair, o lançamento assim, oficial, impresso, ele está em pré-venda, vai ser em abril. Né? A gente tem uma coisa muito bacana que a gente está... Quem comprar em pré-venda 50 livros, a gente vai fazer um bate-papo exclusivo para essas empresas. Tem 10 empresas que vão ter acesso a isso. Ah, mas eu quero que você venha. Então, a compra é de 100 livros e o custo de deslocamento. Não vai ter custo nenhum de palestra, de bate-papo, nada. Então, essa é uma oferta para 10 empresas que quiserem fazer esse bate-papo, essa conversa, né? E começar a puxar essa ideia de propósito para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, para os seus clientes e assim por diante. E é sempre um prazer ter essas conversas. Vou tentar trazer você aqui para o interior, para Vinhedo, para Campinas. E quem sabe a gente não consegue fazer uma mobilização aí dos líderes aqui do interior. Querido, um grande beijo, muita gratidão e com certeza a gente vai continuar costurando essas energias positivas do líder servidor aí pela frente, tá bem? Com certeza. Muito obrigado. Muita gratidão. Tchau. Tchau para todos aí. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada por tudo.